Você está sintonizado no programa Agenda Econômica. Hoje estamos examinando o painel econômico da América Latina e do Caribe. O nosso convidado é o Dr. Carlos Mussi, economista e diretor do escritório da CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, no Brasil. Participa do programa a jornalista Tânia Horman. Dr. Mussi, a questão da exportação às vezes é surpreendente, porque a exportação da região, apontada inclusive para a CEPAL, experimentou um crescimento importante no volume exportado no último trimestre de 2011 e no primeiro trimestre, os primeiros 4 meses de 2012, apesar dessa conjuntura internacional e apesar do destino dessas exportações da América Latina e Caribe sejam destinos relacionados aos Estados Unidos e União Europeia. Quais as consequências que poderão ser medidas e como deveriam nos vacinar caso haja uma bruta queda dessas exportações? Bem, você colocou em termos de volume, mas em termos de preços, os preços já estão caindo. Tanto que a projeção da CEPAL para 2012 é que as exportações da região cresçam algo perto de 4%, 5%, bem menos dos 2 dígitos que nós observamos até o ano passado. Foi espantoso. Então, há um movimento de preço que nos preocupa e também esse valor de quantidade. Quer dizer, no início ainda há demanda, mas nos preocupa muito o item quantidade, ou seja, aí é o tema China. Ou seja, a China deve crescer menos, quer dizer, alguns dizem que é assim, algo marginal, né? É de 8 para 6, mas não, a China também está num processo de reestruturação muito importante. Então, ela está buscando ser mais produtiva e alguns produtos ela tende, vamos dizer, por exemplo, como foi minério de ferro, até ontem, né, a perspectiva era de uma queda de preços de 20% ou mais. Ontem, aparentemente, teve uma certa recuperação, né? Então, a região está preocupado nessa área de commodities. Também tem que ver como a região pode continuar a se inserir nos mercados de manufaturados, né, e de bens de consumo, né. Não podemos esquecer que, por exemplo, 80% da produção de automóveis do México é exportado, principalmente para os Estados Unidos, mas agora também bem para o Brasil. Né? O Brasil já teve um coeficiente de exportação razoável de seus automóveis, hoje muito menos. Né? Então, a região também tem que se preocupar de como ela está se inserindo nesse grande mercado global de manufaturas. Né? E aí busca inovação, competitividade e também de como o mercado interno alavanca essas exportações. Muitas vezes se coloca a oposição entre mercado interno e mercado externo. Mas na área de manufaturas, principalmente, se vê que a escala doméstica que facilita a exportação. Ou até também, quando há um momento de dificuldade interna, a exportação responder por uma maior parte da produção local. Então, esse é um grande problema. E tem o outro desafio, se você me permite, que são as importações. Né? A região também está importando muito, está também fazendo sua contribuição para a recuperação da economia mundial. Mas quais são essas importações? O que estamos trazendo? Estamos trazendo muita tecnologia, bens intermediários, mas também aumentou muito o componente de consumo. E como é que isso está entrando dentro da nossa estrutura produtiva? Doutor Carlos, ainda comentando a análise do relatório nessa questão do desempenho das exportações na região, a CEPAL aponta outras insuficiências, né? Como, por exemplo, a porcentagem de empresas exportadoras no total de empresas é inferior a 2% na maioria dos países da região e inferior a 1% em muitos deles. Por outro lado, o primeiro percentual das empresas exportadoras concentra uma proporção igual ou superior a 70% das exportações totais na maioria dos países da região. Também predominam as empresas que vendem um só produto a um só mercado. Das 108 mil empresas exportadoras existentes em 10 países da região em 2010, 36%, a maioria delas pequenas e médias empresas, exportou um só produto para um só destino. Quais as razões desse cenário? Bem, primeiro, os dados que você colocou aí de exportação, eu também poderia transferir muito para a estrutura industrial produtiva. A CEPAL
classifica isso, é um termo antigo, de heterogeneidade estrutural. Ou seja, temos setores modernos, pequenos, com grande produção, com grande produtividade, com não muito emprego, né, com algum emprego, e uma grande base de muitas empresas, muitas pessoas, muito emprego, mas muito pouco produtivo, contribuindo muito pouco para o PIB. Quer dizer, é a mesma coisa aí na exportação. Você tem um pequeno número de exportadores, por grande responsável e um grande produto, um grande conjunto de pequenos exportadores. Bem, no caso da exportação, você tende a ter, vamos dizer, uma possibilidade de trabalhar um pouco melhor essa heterogeneidade, né? Bem, primeiro você tem que gerir bem os grandes exportadores, aí por trás está o tema das commodities, então tem o que se pode colocar a governança desses recursos e de suas relações com os exportadores, de tal forma que eles possam criar encadeamentos dentro da economia. O segundo é a pequena e média. Aí é um pouco da expansão do mercado local, que é o grande atrativo, e também colocar para esses empresários, esses industriais, comerciantes, a possibilidade da exportação. E aí qual é o primeiro mercado que eles olham? É o mercado vizinho. E aí entra a integração. E claro, há que começar, já há várias facilidades, de tal forma que o industrial brasileiro possa ver que é tão fácil exportar para a Argentina quanto seria para exportar para o norte ou nordeste, ou mandar para o norte. Infelizmente não é, por várias razões locais, mas se tivesse, seriam mercados que ele poderia explorar igualmente. Ainda mais com alguns mecanismos agora, por exemplo, de fazer o comércio com moeda local, esse tipo de coisa. Então, há toda uma possibilidade disso. E quanto à diversidade da produção, quer dizer, não é tanto o caso brasileiro, mas de outros, e é também um desafio dentro da integração, é gerar ofertas para o comércio exterior. E aí entra um pouco o que nós terminamos no bloco anterior, quer dizer, há uma certa fixação de exportar produtos finais e não de buscar uma cooperação de dizer, bem, eu posso fazer tal parte, tal peça e sejamos sócios nesse produto. E mais uma vez, então, termino perguntando, esse cenário internacional vai ser um motivador para que esses mecanismos se aprimorem mais rápido? Ou esse seria o melhor dos mundos? Olha, obrigatoriamente sempre não é tem aquela noção que em momentos de crise o consenso talvez venha mais rápido. Se há boa vontade e interesse, vamos dizer, vontade política para tal. Mas também, em momentos de crise, acirra muito os ânimos, né? E as posições se consolidam. Muito como foi, por exemplo, a década de 30, né? Que cada país se fechou num mecanismo de protecionismo, que é algo que a CEPAL se preocupa muito, né? De diferenciar mecanismos de proteção de curto prazo, de aplicações temporárias específicas de uma posição muito mais de fechamento de mercado. Mas o Brasil, por exemplo, aproveitou bem a crise de 30 para se industrializar. Né? Foi um momento aí que ele teve, primeiro, que o desafio de como sair do imbróglio do café, ou seja, de como estava toda a sua estrutura financeira em volta a um produto. Né? Segundo, um esforço que começou, dada a escassez de divisas, a não ter acesso ao mercado externo. Então, realmente, e depois com a guerra, até a escassez, impossibilidade física. Né? Então, você tem um certo movimento de industrialização ou de substituição de importação fácil. Mas, porém, vamos dizer, se você quiser, a industrialização só ocorre quando vem a siderúrgica nacional e os esforços dos 50. Aí é uma polêmica em história econômica brasileira, porque houve episódios semelhantes próximo à Primeira Guerra, também na época do encilhamento, então, Barão do Mauá, que também foi... Então, a gente poderia fazer um programa só sobre história econômica brasileira. Mas o desafio é o seguinte, é ser sólido, a mostrar bem qual é a cadeia produtiva que a gente quer construir. Agora, os investimentos são outro tema alertados pela CEPAL, especialmente sobre a sua qualidade, né? Porque esses investimentos que chegam à América Latina, segundo a CEPAL, deveriam obedecer critérios de qualidade em termos ambientais e sociais, como chave para um desenvolvimento sustentável. No entanto,
quando há práticas que, segundo as palavras da nossa presidente Dilma, de tsunami monetário, que são, de certa forma, um chamariz para o importacionismo, que o senhor também mencionou aqui. Hoje, boa parte do mercado brasileiro está inundado por produtos estrangeiros que estão entrando com facilidade, e estimulados pelas políticas cambiais, evidentemente. Esses investimentos pedidos lá pela CEPAL praticamente se concentram ou na transferência de patrimônio ou em algumas operações de especulação. Como é que o senhor comenta esse quadro? São dois tipos de investimentos aí. Esse último que você menciona, que é um pouco que se coloca muito, é um investidor especulativo, que vem por curtíssimo prazo, curto prazo, e que aproveita oportunidades de mercado, de arbitragem financeira ou até mesmo de situações de mercado, ou seja, há um excesso de produção num certo país, na China, ou até mesmo no México, compra aquele estoque, vem aqui e nos vende a preços bem mais baratos e desova a produção, aproveitando as políticas cambiais. Isso é um problema que, vamos dizer, de conjuntura, de gestão, vamos dizer, financeira internacional. Quer dizer, o G20, na crise, tentou se coordenar em termos tanto de políticas fiscais quanto de políticas comerciais, né? Hoje não, hoje está muito mais difícil essa coordenação. O segundo ponto que a CEPAL coloca aí, quando ela fala do problema do investimento com a relação com o desenvolvimento sustentável, é que alguns investimentos de infraestrutura hoje são muito mais questionados sobre seu impacto na região onde está sendo localizado. Quer dizer, o Brasil, por exemplo, tem observado isso na discussão das hidrelétricas na Amazônia. Mas, se quiser, esse mesmo tipo de debate acontece no Chile, também no sul do Chile, há um projeto de mais de 4 bilhões de dólares do Eike Batista, que foi parado por uma comunidade local que conseguiu levar à Suprema Corte questionando o impacto ambiental do projeto. No Peru, você tem vários questionamentos de encadeamento, de impacto social na região, né? Projetos da Vale, a gestão da Vale lá tem que ter uma direção, vamos dizer, preocupado com a área social de onde está atuando, né? De projetos sociais, de participar ativamente, né? No Equador, vários tipos de questionamento, né? Então, a CEPAL coloca aí alerta para os investidores que não é apenas um projeto fácil, como talvez fosse de exploração de recursos naturais ou de uma infraestrutura. A sociedade, aí voltando um pouco àquilo que nós falamos, está muito mais responsável, muito mais educada, muito mais ciente do que deseja de benefícios ou não. E, claro, sempre fica o problema do local versus nacional. E aí cada país tem que ver o seu mecanismo de solução. Doutor Carlos, e mais uma vez falando dos instrumentos de integração, como é que a CEPAL vê a Unasur, por exemplo, ou mesmo a CELAC? A CEPAL, até nessa sua última reunião em El Salvador, que também decide sobre o programa de trabalho, criou um programa de trabalho específico de apoio aos mecanismos de integração, subregionais, assim como o Unasul, CELAC, Mercado Comum da América Central, e o CARICOM, que é o mercado do Caribe. Então, é algo que nós vamos estar investindo muito em termos de programa de trabalho. No caso da Unasul, que tem vamos dizer, uma solidez institucional já mais forte, um tratado dos países, e os países começam a dar uma estrutura de negociação, de acompanhamento, a CEPAL vai contribuir. Por exemplo, no caso do COSIPLAN, que é o Conselho do Unasul para a Infraestrutura e Planejamento, nós temos proporcionado ao COSIPLAN informes, estudos sobre como está a infraestrutura da região e quanto seria necessário para investir nisso. Tem também um comitê sobre a cooperação financeira. Então, a CEPAL está atuando, mostrando a discussão sobre mecanismos de pagamento de moeda local, o próprio mecanismo do Banco Sul, o Fundo Latino-Americano de Reservas, tudo isso. Quer dizer, a Unasul vem se considerando. E a CELAC, que ainda é vamos dizer, um esforço mais novo, a CEPAL vai apoiar a primeira cúpula da CELAC com a Europa, que vai ser em Santiago, onde o tema é investimentos na região, né?
Então, a CEPAL está apoiando aí, enquanto que a própria CELAC busca, vamos dizer, quais são os seus temas de interesse, já que a CELAC é uma área mais ampla, como a própria CEPAL, né? Claro. Então, tem subregionalismos ali que a direção da Troika, né, que atualmente é Chile, Cuba e Colômbia, creio, vão ter que Cuba e Colômbia. Vão ter que verificar como vai acontecer. Chile. É Chile. Chile. É Chile, que é até presidente, desculpe. Bom, nós temos aí um discurso que já vai para mais de meio século sobre o integracionismo, né? Mas agora começam a surgir instrumentos, e um deles é o Banco do Sul, que o senhor mencionou aí. E gostaria que o senhor nos fizesse uma avaliação, porque as dificuldades são exatamente lá na Europa e nos Estados Unidos no campo financeiro, com desdobramentos na área de produção, de emprego e tal. Mas no caso do surgimento do Banco do Sul, que está em fase de análise pelos parlamentos, né, ele poderia ser uma alavanca de investimento para uma região que carece muito desses investimentos, sobretudo em áreas de infraestrutura e de integração produtiva. O Banco do Sul, primeiro ele tem que, vamos dizer, o projeto sendo votado nos diferentes congressos, né, quer dizer, ele tem que ver qual vai ser a carteira dele, né, qual é o portfólio de projetos, como ele vai operar. E como ele se encaixa frente a outros mecanismos que temos, né? A CAF, que era a Corporação Andina de Fomento, mudou o seu nome agora para Banco de Desenvolvimento da América Latina. Temos também mecanismos aí meio parados, como o FONPLATA, né? Quer dizer, parado no sentido de sua expansão de seu capital, né? Temos o Fundo Latino-Americano de Reservas, que é ligado à comunidade andina. E temos o próprio BID, que expandiu muito sua carteira. E, por último, temos iniciativas nacionais que podem virar regionais. Quer dizer, o papel do BNDES, de outros mecanismos de bancos de investimentos da região que podem trabalhar, né? Eu creio que hoje tem ainda um problema do financiamento em termos de sua estrutura, ou seja, de prazos, condições. Mas o recurso está lá. Então, o que você tem que buscar hoje é mostrar capacidade de investimento, ou seja, de projeto e execução. Eu creio que isso vai criar um círculo favorável a essa relação. Infelizmente, muitas vezes o que temos é a gente gera o recurso, o investimento não acontece, ou tem um investimento que não tem o recurso. Oxalá que o Banco do Sul busque bem identificar essa sua carteira. Mas o curioso é que há países da região que depositam suas reservas em bancos, por exemplo, nos Estados Unidos, quando poderá ser feito agora no Banco do Sul. Aí entra um pouco aspectos de política monetária, de política até mesmo de balanço de pagamentos. O que são essas reservas, né? São necessidades que você tem que operar no curto prazo. Ou seja, você tem que ter disponíveis esse recurso para a ação do Banco Central, né? Então, pensar que as reservas internacionais sejam um instrumento para financiamento de longo prazo é algo meio um banqueiro não muito bem qualificado, porque ele tem uma necessidade de curto prazo e vai ter recursos só no longo prazo. Então, numa época de normalidade, você até poderia tentar estimar isso. Hoje, acho que a palavra que nós mais falamos aqui foi crise, fica muito mais sensível para o Banco Central fazer isso. Aí a segunda pergunta, quanto dessa reserva pode ser curto? Não sei. Isso, as velhas regras que o nível de reserva era 10 meses, 12 meses de importação, isso hoje em dia, frente a tsunami e a globalização, fica difícil dizer. Então, eu imagino muito mais que os países têm que ter uma noção, quando coloca dinheiro nesses bancos, é capital, não necessariamente o uso das reservas. Bom, nosso tempo infelizmente se esgotou, haveria outros temas a abordar, mas gostaríamos de agradecer muito a participação do Dr. Carlos Mussi aqui no programa Agenda Econômica, agradecer sobretudo também a você de casa que nos acompanhou e dizer que suas críticas e sugestões são muito bem-vindas, e elas podem ser feitas através desse endereço que está aí na sua tela, www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Queria agradecer também a participação da minha colega, a jornalista Tânia Horman. A vocês de casa, nosso abraço
e até o nosso próximo programa Agenda Econômica.